a todos vocês. Estamos aqui reunidos para mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e viremos verificar o que estudaremos na nossa aula 14. Gente, na nossa aula 14 nós teremos a nossa revisão. Então, vamos para o momento da revisão. Nós iremos revisar alguns conteúdos que nós estudamos aí no decorrer da unidade 2, gente, onde nós estudamos, sobre características de desenvolvimento dos países. E o Brasil também vai estar inserido nesse. Então, nós iremos iniciar nossa revisão sobre o neoliberalismo, que é uma corrente econômica e política, que defende a redução da intervenção do Estado, gente, tá? Vai também ir atrás de uma maior liberdade para o mercado e a valorização da iniciativa privada, que são as empresas, são os empresários ali que vão estar envolvidos, tá? Como um motor de desenvolvimento dos países. Então, nós iremos relembrar sobre essas características do neoliberalismo. Mas o que é, gente, o neoliberalismo? Olha só. O neoliberalismo é uma corrente, não esqueçam, tá? É uma corrente econômico-política que defende, olha só, uma menor intervenção do Estado na economia. Então, isso, vai dar maior liberdade para o mercado ali se ampliar. Também a gente observa que vai ocorrer uma valorização da iniciativa privada, que são as empresas que têm donos ali, que são grupos de empresas que acabam se desenvolvendo. Então, vai ter essa valorização da iniciativa privada como motor de desenvolvimento dos países para ocorrer uma melhoria na economia. E isso tudo, gente, ganhou forças nas décadas de 1970 e 1980. Agora, os principais líderes nesse período estavam associados a Margaret Thatcher, lá no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos da América. Então, eles dois foram os que acabaram abrangendo cada vez mais o neoliberalismo, dando foco principalmente para as empresas e tirando ali de lado mais o Estado, tá? Então, a gente observa que o Brasil, ele também começa, a buscar esse desenvolvimento. Então, a gente observa que o Brasil, estando localizado no continente americano, mais especificamente na América Latina, na América do Sul, a gente vai ver essas características que, aos poucos, foi adentrando nesse neoliberalismo, onde várias empresas estatais começam a ser privatizadas, começam a ser vendidas para esses grupos de empresas que muitas das vezes já vai ser de outros países, tá? Agora, o neoliberalismo, gente, a gente também vai estudar aí que vão estar voltados às políticas públicas brasileiras, tá? E isso influenciou as políticas econômicas de diversos países, incluindo o nosso país, tá? Agora, quais serão os princípios do neoliberalismo? Vai buscar ter essa privatização de empresas estatais, que é o que ocorre também no nosso país. Vai ocorrer a redução de gastos públicos e busca do Estado mínimo, tendo ali o Estado com menor influência em relação a várias empresas que antes eram consideradas estatais. Vai ocorrer uma abertura econômica ao comércio internacional, ao mercado internacional, tá? Uma flexibilização das leis trabalhistas, Então, a gente observa que vai ocorrer também essa flexibilização e também o incentivo à competitividade e à iniciativa privada, porque se tem mais empresas, consequentemente, vai ter ali maior empresas para a gente ir atrás do mercado consumidor escolher ali, Então, a competitividade, ela acaba ajudando, nesse processo aí de o mercado consumidor realmente ir atrás de uma qualidade melhor ali de um serviço, até mesmo de um produto, tá? Essas características, gente, do neoliberalismo fez com que surgissem também acordos. E um deles, gente, foi o Acordo de Washington. O Acordo de Washington, gente, ele vem através também das transformações socioeconômicas no nosso país. Agora, o que vão ser,
né, esses acordos aí, vai ser esse conjunto de recomendações econômicas elaborado no fim dos anos de 1980, que também era conhecido como Consenso de Washington. Quem acabou formulando, né, esse acordo, esse Consenso de Washington? O FMI, tá? O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. Então, quem que vai comandar tudo isso? Os Estados Unidos. Com que principal objetivo? De orientar países em crise, principalmente os países da América Latina naquele período, onde está ocorrendo esse processo de neoliberalismo surgindo, tá? Então, esse objetivo vai ser de adotar medidas para controlar uma inflação, ajustar dívidas, né? Porque acabam ali prestando dinheiro do Banco Mundial, também do FMI, e também retomar aí o crescimento desses países, principalmente da América Latina. A principal base ideológica vai ser aí o neoliberalismo, né? Com ênfase na redução da intervenção do Estado e acabar aí ajudando no fortalecimento do mercado, tá? Então, esses acordos, gente, eles acabam colocando aí alguns impactos, né? E esses impactos dos acordos de Washington no Brasil, uma delas vai ser o quê? A abertura econômica. Aí no período dos anos de 1990, onde acabou fortalecendo alguns setores econômicos, mas também contribuiu para o quê? Para uma desindustrialização em outros lugares também, não ficando somente ali nos países mais desenvolvidos, onde tinha suas sedes, começam a ir filiais para outros lugares. Privatização, gente, vai ser um dos impactos também, onde vai ocorrer uma modernização dos serviços, mas críticas que acabam surgindo quanto ao preço dos bens e uma perda do controle do Estado, né, o controle estatal. Mas, além disso, a gente também vai estudar que vai ocorrer outros impactos, e um deles vai ser o controle da inflação e a disciplina fiscal, que buscava o quê? Uma estabilidade econômica, porém, acompanhada de quê? De políticas rigorosas, tá? E também uma contenção de gastos sociais para regularizar ali a situação dessa inflação e também começar a ter ali uma disciplina fiscal desses países. Também teremos outros impactos, e um deles vai ser o fortalecimento do setor financeiro, onde a gente observa que vai ter uma maior dependência, né, de fluxos internacionais, essa comunicação entre os países, tá? E, consequentemente, podem surgir vulnerabilidade, né, a crises externas, e isso acaba refletindo em vários países por conta, né, de países não conseguirem se sustentar ali, de não conseguir vender estatais, ou até mesmo por conta dessa privatização, tá? E, consequentemente, outros impactos que também pode acabar ali, né, surgindo por conta desses acordos de Washington, vai ser essa reestruturação produtiva, onde a produtividade maior vai ocorrer entre as empresas, mas também acaba ocorrendo o quê? Uma precarização, e muitas empresas começam a fazer também, que antes eram estatais, começam a ser privatizadas, ocorre ali um desemprego estrutural. Tudo isso, né, a gente observa que esses acordos que acabam surgindo, acordos de Washington, representaram uma virada econômica para vários países, e o Brasil também estava inserido nisso daí, marcando o quê? Essa transição, né, para um modelo ali mais liberal e integrado ali a esse processo de globalização, embora, né, esses acordos tenham contribuído para estabilizar várias economias, as reformas também, gente, provocaram muitos impactos sociais significativos para a população, como a desigualdade, né, que acabou surgindo, né, em maior quantidade, uma desindustrialização e a dependência externa, tá certo? Então, o Acordo de Washington, eles acabam fazendo com que países da América Latina, e o Brasil foi um deles, tenham tanto seus aspectos positivos quanto seus aspectos negativos, tá? Além de nós estudarmos, né, sobre esse desenvolvimento do neoliberalismo, o Acordo de Washington, também vamos relembrar o que nós estudamos sobre frentes de trabalho, gente. Frentes de trabalho no Brasil e no nosso estado do Amazonas. Agora, o que são
frentes de trabalho. São programas emergenciais criados por quem? Pelo poder público para gerar empregos temporários em períodos de crise social, ou pode ser uma crise econômica, ou uma crise ambiental, tá? É realmente para ajudar aquele momento que pode estar ocorrendo alguma situação, né, alguma crise ali que pode estar afetando a população. Agora, essas ações, gente, vão ter objetivos centrais, como garantir renda imediata para as famílias que vão estar em situação de vulnerabilidade e executar serviços essenciais de utilidade pública para a população. Porque, de um certo modo, as pessoas elas estão passando por alguma situação que pode estar dificultando o desenvolvimento. Então, essas políticas que acabam surgindo através dessas frentes de trabalho acabam ajudando tudo isso, tá? E também, além de estudar sobre as frentes de trabalho, nós temos que relembrar também sobre as mulheres no mercado de trabalho, né? Onde a inserção da mulher, gente, no mercado de trabalho é uma situação que ganhou força ao longo ali do século XX, especialmente ali após movimentos sociais que acabaram reivindicando, né, igualdade de direitos, acesso à educação, porque antes a mulher não tinha acesso à educação, e uma autonomia econômica, tá? Apesar dos avanços que acabaram surgindo, ainda, infelizmente, persistem aí algumas desigualdades estruturais e que afetam, tá, gente, a participação ali das mulheres, no mundo do trabalho, tá? Então a gente observa essas situações que acabam surgindo, né, por conta aí da mulher realmente começar a se inserir no mercado de trabalho. Mas nós tivemos alguns avanços. Esses avanços, gente, da mulher no mercado de trabalho, uma delas vai ser o aumento da escolarização, né, onde as mulheres possuem uma escolaridade igual ou superior à dos homens em muitos países, incluindo o nosso Brasil. Também ampliou sua participação em áreas como saúde, educação, comunicação, tecnologia e a pesquisa científica. Mas, além do aumento da escolarização, teve uma ampliação da mão de obra feminina. Desde os anos de 1970, gente, cresceu o número de mulheres empregadas em setores formais e também cargos de liderança. E o Brasil, a gente observa que vai ser muito comum, né, encontrar mulheres como empreendedoras, na administração pública, em profissões de alta qualificação e em espaços historicamente masculinos, como a parte da engenharia e também da segurança pública, tá? Essas características, né, dessa ampliação, desse avanço, acabou ajudando muito as mulheres, né, nesse mercado. E atualmente, como é que a gente observa o trabalho no trabalho contemporâneo, gente? A gente pode observar que houve o aumento, né, do teletrabalho também, e que trouxe uma certa flexibilidade, mas também, né, acabou intensificando o quê? Uma sobrecarga doméstica, tá? Além disso, a gente também vai observar, né, que vai ocorrer um maior acesso ao ensino superior e uma ampliação da representatividade feminina em startups, na ciência, na política e também na parte da tecnologia. Mas não para aí não, também vamos observar que vai ocorrer o fortalecimento, né, do debate sobre a equidade de gênero nas empresas, gente. Então a gente observa que tudo isso, a mulher no mercado de trabalho, ela começa a marcar ali o seu espaço nesse mundo contemporâneo que a gente vive, tá? Então, além disso, né, de nós estudarmos aí, né, sobre a mulher no mercado de trabalho, também vamos relembrar sobre a urbanização no Brasil e também no estado do Amazonas, gente, onde ocorreu esse processo de urbanização no Brasil. Olha só, a urbanização brasileira, gente, se intensificou a partir da metade do século XX, especialmente após o quê? A industrialização acelerada no nosso país também nos anos de 1950 e 1970. Quais serão as principais características desse processo de urbanização no Brasil? O êxodo rural, gente, que foi motivado pelo quê? Pela mecanização agrícola, mas também a concentração fundiária, onde poucas pessoas tinham muitas terras
e muitas pessoas tinham poucas terras. Então, isso também acabou marcando esse processo de urbanização no nosso país, com a mecanização agrícola, com a concentração fundiária e a busca por melhores condições de vida. Além disso, uma outra característica do processo de urbanização no nosso país vai ser o crescimento rápido e desordenado das cidades, tá? Esse desordenamento que ocorre nas cidades por conta de estar ali ocorrendo esse desenvolvimento de forma desenfreada, tá? É uma formação também de quê? De periferias e, consequentemente, a desigualdade socioespacial. Também vai ocorrer uma concentração populacional nas regiões Sudeste e Sul, por quê? Lembra do processo de industrialização, onde se inicia principalmente na região Sudeste? Pois é. Então, a concentração populacional vai estar principalmente nessas regiões, então isso influencia muito esse processo de urbanização no nosso país. A expansão recente, gente, de cidades médias e também a interiorização do desenvolvimento vai ser aí uma das principais características desse processo de urbanização, tá? Mas esse processo de urbanização do Brasil, gente, até as primeiras décadas do século XX, o Brasil ainda era um país muito agrário e a maior parte da população vivia no campo, por isso vai estar muito relacionado a esse êxodo rural, tá? As condições históricas e econômicas do nosso país, que foram impostas naquele período da colonização portuguesa, acabou deixando essas heranças também para o nosso país, que era predominantemente ali agrário, tá? Não tinha o processo de desenvolvimento como estava ocorrendo nos países europeus. Então, a gente ficou um pouco para trás e isso acabou fazendo com que tanto o processo de industrialização e o processo de urbanização do nosso país se tornassem ali, né, tardio, né? Então, isso acabou influenciando bastante, tá? Mas, além disso, esse processo de urbanização, gente, a urbanização brasileira tomou impulso a partir da década de 1930 por conta do quê? Desse processo de industrialização. Falou de indústria, já lembra também desse processo de urbanização, tá? Então, a partir das décadas de 1950, 1960, a urbanização se tornou o quê? Mais intensa por conta da indústria de base no sudeste do nosso país, onde tudo se inicia por conta ali da cafeicultura, onde tinha o maior predomínio da agricultura do Brasil, né? Consequentemente, os barões do café começam, após a crise de 1929, começam a investir no quê? No maquinário. Então, isso vai ajudar no processo de industrialização e, consequentemente, chama as pessoas para viverem lá e o processo de urbanização do Brasil também começa a se desenvolver, tá certo? Estamos estudando sobre a urbanização, mas também temos que relembrar sobre as cidades gêmeas, também conhecido como transfronteiriças. Olha só, as cidades gêmeas são cidades, gente, localizadas em fronteiras internacionais, que vão estar separadas apenas por um limite político, tá? Com forte integração econômica, cultural e social. Exemplos de cidades gêmeas ou transfronteiriças. Temos ali a parte do Brasil-Peru, que já pega ali Tabatinga e Letícia, tá? Brasil-Bolívia, que já pega a cidade de Corumbá e Puerto Guiaro. Brasil-Uruguai, vai pegar Santana do Livramento e Rivera, ok? Nós podemos observar muito bem esse mapa aí, né? Onde mostra a parte de Tabatinga, que pertence ao território brasileiro, Letícia, que pertence à Colômbia, e Santa Rosa, que pertence ao Peru. Um vai estar sendo ali dividido por conta do rio e o outro por uma avenida. E essas características, gente, dessas cidades consideradas gêmeas, né, vai ser por conta aí da circulação de pessoas e mercadorias, também os sistemas de segurança e aduanas compartilhados, e vai ocorrer também, gente, essas dinâmicas culturais que acabam se integrando, né? Tendo essas características das cidades gêmeas ou transfronteiriças. Mas além das cidades gêmeas, também teremos aí as cidades dormitório. O nome já fala para a gente, né? São as cidades onde grande parte da população reside, mas trabalha em outra cidade próxima, geralmente ali uma metrópole, né? Mas por conta de ser uma metrópole, tudo se torna mais caro, até residência ali para se fixar. Então, por isso que as pessoas começam a ir atrás dessas cidades próximas àquela metrópole para
habitar também. Exemplos da região metropolitana de São Paulo: Osasco, Guarulhos, Carapicuíba, que acabam se tornando aí cidades dormitório, né? A região metropolitana de Manaus, nós temos exemplo de Iranduba e Manacapuru, em parte, né, que acaba sendo ligada ali pela ponte do Rio Negro, também são consideradas cidade dormitório, tá? E algumas características que a gente pode observar que vai ocorrer esse fluxo pendular intenso, porque é uma movimentação diária, tá? A baixa oferta de empregos locais nessa cidade dormitório, porque a maioria vai habitar ali nas metrópoles, trabalhar nas metrópoles, né? O crescimento rápido de conjuntos habitacionais nessas áreas consideradas cidades dormitório também acaba chamando muito atenção, e a dependência da cidade central, né? Porque tem a metrópole ali, as cidades ao redor, e isso acaba influenciando bastante com essa cidade dormitório, tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa revisão.